Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 9. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus. E chega perto desta pessoa para mostrar para ela onde nós vamos ler. Gênesis 13, versículo 9. Já acharam? Todo mundo está acompanhando na palavra de Deus? Não tem ninguém perto de você assim, olhando para o vazio? Chega perto da pessoa, mostra para ela onde nós vamos ler. Isso, mostra para ela. Quero todo mundo acompanhando. Diz assim a palavra: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Você quer ser abençoado através da pregação desta palavra? Você acredita que esta palavra tem poder para resgatar a tua vida, para mudar o teu destino, para transformar a tua sorte? Você tem certeza absoluta que esta palavra realmente é eficaz e poderosa? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E aqueles que têm fé mesmo, aplaudem mais ainda. Aqueles que querem ser abençoados por esta palavra, abrem a boca agora e digam glória a Deus. Isso, aplaude e glorifica mais ainda. Você que quer que esta palavra entre em ação na tua vida, aplaude e dá glória, glória, glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra nunca volta vazia, a tua palavra nunca cai por terra. O Senhor mesmo diz que quando a envia, o Senhor vela pela tua palavra para cumprir, e o Senhor faz a tua palavra prosperar. Então, Senhor, envia a tua palavra agora, faz ela prosperar na mente, no coração, na alma, na vida de cada pessoa, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Você sabe muito bem que Abraão foi o primeiro homem a acreditar num Deus que não podia ser representado por imagens ou por figuras, nem por quadros. E Abraão, ouvindo a voz desse Deus, saiu da terra que ele habitava e, pela fé, foi para uma terra deserta, cheia de pedras, uma terra árida, chamada Canaã. E diz a palavra que Deus havia prometido a Abraão: eu vou te abençoar, faça o que eu estou mandando, porque eu vou te multiplicar muito. E Abraão foi, mesmo indo para uma terra deserta, mesmo não tendo ali nenhum tipo de atividade comercial ou agrícola, mesmo sendo um local deserto, Abraão acreditou que aquele que o havia chamado era poderoso para fazê-lo prosperar em qualquer lugar, mesmo numa terra deserta como Canaã. E Abraão pegou a sua esposa
pegou os seus empregados e pegou também o seu sobrinho chamado Ló. E falou: Ló, vamos comigo. E Ló foi. O sobrinho de Abraão foi com ele. E Deus começou a abençoar a Abraão. O homem começou a crescer, a aumentar, a se multiplicar. E consequentemente Ló, que estava com o tio Abraão, também passou a prosperar. Veja o que diz aqui o versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, o nome de Abraão aqui era só com A ainda, não era Abraão, pai de multidões, e sim Abrão, pai das alturas. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Abraão vivia pela fé. E o fato de Ló estar junto com Abraão, ele também era abençoado e multiplicava, porque Deus havia dito aqui, você pode ver voltando um capítulo, no capítulo 12, no versículo 3, Deus tinha prometido para Abraão: e abençoarei os que te abençoarem. Quer dizer, o fato de Ló estar junto com Abraão faz ele participar das bênçãos de Abraão, e ele também começa a prosperar. Ló vai ficando tão rico quanto o tio, a tal ponto que os rebanhos, tanto de Abraão como de Ló, passam a se misturar, de tanto que haviam crescido. E os empregados de Ló passam a ter concorrência com os empregados de Abraão. E fica aquela contenda. E a terra mesmo em si, a terra de Canaã, se tornou pequena para tanta riqueza que Abraão estava recebendo de Deus e que, consequentemente, Ló estava desfrutando de carona. Mas como começou aquele desentendimento entre os pastores de Ló contra os pastores de Abraão, Abraão achou melhor que aquela situação não continuasse, porque eles eram parentes e não deviam brigar agora, já que estavam sendo abençoados. Então Abraão chegou e propôs para Ló, o seu sobrinho, que ele fizesse uma escolha. E foi esse versículo que nós lemos. Abraão falou para o seu sobrinho Ló: a terra toda não está diante de ti? Escolhe para onde você quer ir, porque a terra é pequena para nós dois. Canaã não dá para nós dois. Não há pasto suficiente, os nossos pastores estão brigando, o nosso gado está se misturando, e não é bom nós brigarmos, nós somos parentes. Então, Ló, escolhe, a terra toda está aí. E você vê a generosidade de Abraão, porque quem recebeu a ordem de Deus para ir para Canaã foi ele. Ló está junto e está desfrutando da bênção, mas a bênção não é para Ló, a bênção é para Abraão. Mas Abraão, sendo um homem bom, e essa é a razão porque ele era abençoado, porque tudo que ele fazia dava certo, ele não era egoísta. Ele podia falar: ó Ló, eu sou o teu tio, eu vou escolher. Fui eu que tive a chamada de Deus, eu vou escolher. Foi a mim que Deus mandou vir para cá, eu vou escolher primeiro. Ele poderia ter reclamado esse direito, mas Abraão mostrou que ele tinha um grande coração. Ele falou: Ló, para que nós vamos brigar? Você é meu sobrinho, eu gosto tanto de você. A terra toda não está na nossa frente. Faça o seguinte, Ló, escolhe para onde você quer ir com o teu rebanho e com os teus empregados. Se você falar para mim que você escolheu ir para a esquerda, então tudo bem, eu irei para a direita. Ló, se você falar para mim que você escolheu ir para a direita, então tudo bem, para mim está ótimo também, eu irei para a esquerda. Se você falar para mim que você vai para o norte, tudo bem, Ló, vai para o norte, eu vou para o sul. Se você falar que vai para o sul, eu não vou brigar, Ló. Tudo bem, escolhe primeiro. Se você falar que vai para o sul, então eu irei para o norte. Escolhe, Ló, a terra toda está diante de ti. Faça a tua escolha. E nos diz a palavra aqui que Ló imediatamente levantou os olhos procurando qual era o melhor lugar para ele ir com o seu gado, com o seu rebanho e com seus empregados. Se Ló fosse um homem tão bom quanto o tio, ele teria dito assim: ô tio, muito obrigado pelo privilégio, mas o senhor é mais velho. Muito obrigado pela honra, mas eu prefiro que o senhor escolha. Ló, se fosse um homem bom de verdade,
no interior, você está entendendo? Na profundeza, bom mesmo no íntimo, ele teria falado: tio, muito obrigado, mas não é justo eu escolher, escolhe o Senhor. Mas imediatamente Ló levantou os olhos e ficou procurando onde era melhor para ele ir com seu rebanho. E olha só, a leitura que nós fizemos, o versículo 10 diz que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Quando Ló ficou olhando ali para os lados de Sodoma e Gomorra, e ele viu aqueles pastos verdejantes, a campina enorme, muito pasto para o gado, Ló se lembrou do Egito. Afinal de contas, ele tinha ido com Abraão no Egito alguns anos antes. E o Egito para ele parecia um lugar muito próspero. Quando Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, ele lembrou do Egito. E nós sabemos, dentro da palavra de Deus, que o Egito é o símbolo do mundo. O Egito é o centro de todo ocultismo, feitiçaria e magia negra desde a antiguidade. Você vê que até hoje tem pessoas acreditando em poder de pirâmides, os oráculos do Egito, etc. e tal. Naquela época, o Egito era uma potência, era um país muito próspero. E Ló, quando olhou para as campinas de Sodoma, ele falou: puxa, mas parece o Egito de tão bom que é. Veja, Ló olhou para o mundo. Ele levantou os olhos, mas para olhar para o mundo. Há dois tipos de olhares. Um é este de Ló, e o outro é o olhar de Abraão. Abraão também levantou os olhos, mas o olhar de Abraão não foi para as coisas do mundo. O olhar de Abraão foi para o alto. Quando Ló olhou, ele olhou para as coisas do mundo. E quando Abraão, o pai da fé, olhou, ele olhou para o alto. Aliás, para o alto é pouco. Ele olhou para o Altíssimo. Foi por isso que ele fez a proposta para Ló. Ló, escolhe para onde você quer ir. Você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão não estava preocupado para onde ele iria, ou onde ele iria levar o seu rebanho, porque ele não estava procurando o seu sucesso nas coisas do mundo. Abraão, o pai da fé, acreditava no seguinte: eu posso ir para qualquer lugar, eu posso ir para a direita, eu posso ir para a esquerda, para o norte, para o sul, não importa para onde eu vou, porque para onde eu for, eu serei bem sucedido, porque eu tenho certeza que o Deus Altíssimo, a quem eu contemplo o tempo todo, Ele estará comigo para me abençoar. O olhar de Abraão era diferente. Ló, ele viu as coisas do mundo. Há dois tipos de olhares: o olhar de fé e o olhar carnal. Ou seja, um olha e só contempla aquilo que pode ver, e só acredita naquilo que vê. Esta é uma pessoa que tem um olhar carnal. O olhar espiritual, o olhar de fé, é quando a pessoa olha e acredita no que não está vendo. Aliás, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O olhar de fé é acreditar naquilo que não está vendo. Nesse ponto, você está ouvindo essa palavra, e eu estou querendo que o teu olhar seja transformado agora. Se você quer que a tua vida seja resgatada, se você quer que os teus familiares sejam resgatados, se você quer que a tua vida financeira seja resgatada, você quer que tudo que você faz ou tem seja resgatado, então você não pode olhar como Ló olhava. Você não pode ver com os olhos da carne. Mas se você quer a tua vida resgatada, você tem que olhar como Abraão. Você tem que olhar com os olhos da fé. Você que está sem saúde, doente, que até hoje só olhou para o remédio, só olhou para o médico, só olhou para o hospital, só olhou para o teu plano de saúde. Este é um olhar carnal. A partir de hoje, olha para o médico dos médicos, olha para o Jeová Rafa, o Senhor que te sara, olha para aquele que você não pode ver, mas acredita que Ele existe e que Ele é o teu abençoador. Abraão não estava preocupado
se ele vai ficar aqui ou ali. Porque se ele ficar aqui, Deus estará com ele. E se ele for para lá, Deus estará com ele. Às vezes a pessoa fala assim: sabe por que eu não ganho dinheiro? Porque eu moro numa cidade que não tem oportunidade. Se eu me mudar para outra cidade, eu vou ganhar dinheiro. Ou então tem pessoas que dizem assim: nessa firma que eu trabalho, eu nunca vou prosperar. Porque essa firma não tem futuro, não. É uma firminha pequenininha. É uma empresinha de nada. Se eu tivesse mais sorte de arrumar um emprego numa grande empresa, aí eu teria sucesso. Este é o olhar de uma pessoa carnal. Ela acha que não vai para frente porque a firma que ela trabalha não é boa, o patrão não é bom, a firma é pequena, a empresa não tem futuro, e está sempre querendo enxergar as campinas de Sodoma e Gomorra. A pessoa quer ver algo melhor, uma outra oportunidade. Se eu conseguisse um emprego numa multinacional. Se eu entrasse numa grande empresa brasileira, aí eu ia fazer carreira. Mas numa empresinha michuruca dessa que eu trabalho, aqui não tem futuro. Tá vendo? É por isso que a tua vida não vai para frente. Porque você olha para as suas condições em volta e você acha que o teu sucesso vai depender daquilo que está à tua volta. Não é isto, não é assim que funciona. Se você quer ser resgatado e ter sucesso, então preste atenção: o teu êxito não depende das coisas que estão à tua volta, mas daquele que está sobre a tua vida e que está dentro de você. Se você acreditar em Deus como teu galardoador, como teu recompensador, como teu resgatador, onde quer que você esteja, você terá vitória em nome de Jesus. Escolhe, Ló. Você sabe que tem um momento na vida que todo mundo tem que fazer uma escolha. E hoje você vai ter que fazer uma escolha aqui. Há um momento na vida de um homem, de uma mulher, de um moço, de uma moça. E esse momento é o teu agora. Em que Deus te coloca duas opções. E só existem duas opções. Atenção, porque existem apenas duas opções e você tem que escolher uma. Deus só põe duas opções diante de ti. Uma delas, estar com Deus. A outra delas, estar sem Deus. E é lógico que todo mundo escolhe ficar com Deus, porque ninguém é bobo. Mas ficar com Deus não é só dizer eu acredito em Deus. É obedecer a Deus. Você veja que Ló, ele faz uma escolha e escolhe mal. Porque ainda que ele acreditasse no Deus de Abraão, ainda que Ló fosse um homem altamente espiritual e religioso, ele se deixou enganar pela vista humana, pelos olhos carnais. E mesmo sabendo que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores, mesmo assim ele foi para lá. Ele fez uma escolha. Ele podia ter ido para outro lugar. Olha, Sodoma e Gomorra parece um bom lugar, mas aqueles homens não prestam. Os moradores daquela cidade são grandes pecadores contra Deus. Então é melhor não ir para lá não, porque apesar da tentação ser grande, o perigo é maior ainda. Eu posso perder a minha alma. Então para lá eu não vou. Tá bom, tio, olha, eu escolhi para outro lado. Mas ele preferiu ir para Sodoma e Gomorra, mesmo sabendo que os moradores de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor, conforme nós lemos aqui no versículo 13. E Abraão? Qual foi a escolha de Abraão? A escolha de Abraão já estava feita. Preste atenção. Quando Abraão morava na Babilônia, ele ouviu a voz de Deus. E ele morava no meio de uma terra altamente prostituída e idólatra. Ele ouviu a voz de Deus e Deus falou: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha também duas opções. Ou ele fica na Babilônia com a superstição, com a idolatria, com a maldade, com o pecado, com a prostituição, e sem Deus.
ou ele ia para Canaã com Deus, porque Deus estava marcando um encontro com ele em Canaã. Sempre existe duas opções para uma pessoa, com Deus e sem Deus. Abraão, naquele momento, decidiu ficar com Deus, por isso que ele foi para Canaã. Quem ainda não tinha feito a escolha era Ló. E Ló está escolhendo agora ficar em Sodoma, acreditando que a sua fé vai sustentá-lo no meio de uma geração altamente pecadora. Mas ele fez a escolha, e por causa de uma escolha errada, a pessoa sofre as consequências. Nós vamos ver que Ló vai ter um sucesso temporário. Quando ele chega na cidade de Sodoma, ele é bem recebido, porque é rico, porque tem muitos empregados, porque tem rebanhos enormes. Ele é bem recebido, mas ele vai ter algumas vantagens por um período, mas um dia essas vantagens vão se acabar, conforme a gente sabe. Nós vamos ver aqui que ele fez uma péssima escolha, que ele vai perder tudo que tem. Uma escolha errada leva uma pessoa para a ruína total. E Abraão? Tá bom, eu vou ficar aqui em Canaã, eu não vou escolher. Abraão não está escolhendo. Abraão, ele já havia escolhido. Deus falou, vai para Canaã. E diz aqui a palavra, que nós lemos aqui o versículo 12, habitou Abraão na terra de Canaã. Quer dizer que Abraão, ele continuou naquela primeira chamada, ele continuou firme na fé. Eu nem vou sair de Canaã, eu podia também agora levantar acampamento e ir embora para outro lugar, ir para outro estado, mas Deus mandou ficar em Canaã, então eu vou ficar aqui em Canaã. Deus tem mandado você ficar aqui. Não adianta você querer sair fora da vontade de Deus. Quando a pessoa resolve seguir o seu próprio passo, toma uma decisão errada, como Ló está tomando, e você vai ver que a pessoa perde tudo. Olha o que acontece. Vamos continuar aqui vendo a decisão de Ló e Abraão permanecendo na sua decisão. Versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Você está vendo que Abraão está sendo convidado por Deus para lançar um olhar espiritual. Lá em cima nós lemos que levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina de Sodoma e Gomorra. Você vê que agora Deus manda Abraão levantar os olhos. Abraão, levanta os teus olhos. Há duas maneiras de levantar o olhar. E Abraão agora está levantando os olhos na direção de Deus. Deus é que está mandando, olha para cá, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Você está vendo, Abraão? Está vendo tudo isso? Levanta os teus olhos, Abraão. Tudo isso eu hei de dar a ti. Deus está fazendo uma promessa. Deus podia já ter falado, Abraão, eu te dou. Pode pegar para você. Pode ir para o cartório e registrar esta terra e reclamar que o Deus que criou os céus e a terra te deu esse pedaço de chão. Pode registrar em cartório. Vai lá, Abraão. Mas Deus está dizendo que ainda vai dar. Uma pessoa que quer viver pela fé tem que esperar o momento que Deus quer dar. Não é a hora que a pessoa quer. Porque Deus vai fazer a pessoa passar por um processo de aprendizado. A pessoa vai ser treinada por Deus a viver pela fé. Quando Deus achar que a pessoa está pronta, Ele vai dar. Às vezes a pessoa pensa que já está pronta, mas não está. A pessoa fica procurando, querendo fazer as coisas acontecer e nunca acontece. Aí ela reclama, por que Deus não me dá? Eu estou tendo fé, por que Deus não me dá? Porque tem o tempo que Deus escolheu para te analisar e ver se você está pronto e te dar aquilo que você quer. Eu lembro que quando a gente tinha a igreja Paz e Vida na Avenida Rio Branco 511, a primeira igreja da Paz e Vida, durante 12 anos aquela igreja era aberta somente à noite. E eu de dia, junto com o pastor Ideraldo, meu irmão, trabalhávamos em publicidade e à noite nós íamos para a igreja.
E a igreja não ia para frente. E a gente queria que a Paz e Vida deslanchasse. Mas a igreja não crescia, as almas não acrescentavam, nada dava certo. Eu não me conformava de ver a porta da igreja fechada o dia inteiro, abrir só à noite. E quando a gente fazia tentativa de abrir de dia, não aparecia ninguém. Ninguém, nem os próprios poucos membros da igreja. Quantas e quantas vezes eu saí da minha empresa e fui para a igreja, me tranquei lá dentro, ficava sozinho dentro da igreja da Rio Branco, olhando aquelas cadeiras vazias, a porta fechada, e eu ficava reclamando com Deus. Puxa, meu Deus, por que não dá certo? Eu queria tanto largar a publicidade e ficar só na igreja, mas essa igreja aqui não vai para frente. Por que você não faz essa igreja encher? E pelo menos uma vez por semana eu largava o escritório, ia lá na igreja da Rio Branco, me trancava lá dentro e ficava chorando. Quantas vezes eu deitei no altar assim, deitei no carpete do altar e fiquei chorando, mas chorando de soluçar. Falando, Deus, por que essa igreja não dá certo? Por que o trabalho não vai para frente? Por quê? Eu achava que eu estava pronto. Só que eu não estava pronto. Deus olhava para mim, me vendo chorando lá no púlpito da igreja fechada. Deus devia pensar, coitadinho, tem os olhos carnais, só enxerga o que ele vê na frente. Ele chora, mas dá até pena. Ele pensa que está pronto, que pretensioso. Ah, coitadinho, esse daí precisa apanhar muito ainda para aprender. Então Deus deixa a pessoa naquele tempo, no aprendizado. Sabe, tem coisas que você está querendo de Deus, e você tem reclamado, Senhor, por que não aconteceu ainda? Eu estou querendo, o Senhor sabe que eu quero. O Senhor sabe que eu tenho fé. Mas preste atenção. Com certeza você ainda não aprendeu a viver pela fé. Porque quando Deus exige de você uma atitude de viver pela fé, você com certeza volta atrás, recua, se assusta. Quando me vinha o pensamento, larga a agência de propaganda e fica só na igreja, eu pensava, e como é que eu vou viver? E como é que eu vou sustentar minha família com uma igreja vazia? Vou morrer de fome. Não dá, não. Eu vou primeiro ganhar dinheiro em publicidade e vou continuar gastando na igreja. Aí quem sabe um dia a igreja dá certo, deslancha, aí eu largo a agência e fico só na igreja. E assim eu fiquei anos e anos. Quando eu ia lá, chorava, ah, meu Deus, por que a igreja não dá certo? Por que o trabalho não vai para frente? Chorava, eu pensava que Deus é que não queria abençoar. Mas era eu que não sabia ainda enxergar com os olhos da fé. Porque eu queria ver primeiro a igreja cheia, as cadeiras cheias de gente. Eu queria ver o povo dentro da igreja, para depois eu largar a publicidade, para depois eu ficar na igreja. Isso não é ter fé. Ter fé é você largar tudo com as cadeiras vazias, com a igreja deserta. Quando Deus me passava pela mente o seguinte pensamento, larga a agência e fica só na igreja. Ah, não posso, eu tenho muita despesa. A igreja aqui não dá nem para pagar o aluguel. Os irmãos dessa igreja são tão pobres que a arrecadação do mês não é suficiente para pagar o aluguel. A minha agência de propaganda que complementa o aluguel, que paga a conta de luz, não dá não. Ficar só na igreja não dá. Então, qual era a visão? A visão de Ló. A visão carnal. Hoje você está aqui, você acha que está pronto. Você acha que já tem condições de receber aquilo que você está pleiteando de Deus. É algo grande que você quer. Mas quando Deus passa pela tua mente um pensamento de renúncia, de entrega, de fé, aí você fala, não dá, isso é perigoso. Fazer isso é muito perigoso. Eu fiquei 12 anos com a igreja da Rio Branco fechada de dia, aberta à noite, e à noite meia dúzia de gato pingado. E eu achava que a culpa era de Deus, mas a culpa era minha. Foi somente quando eu resolvi largar a agência. Estava com a firma bem, muitos clientes, trabalhava 6 horas por dia, ganhava mais de 10 mil por mês.
não tinha preocupação, estava gordo. Não tinha nenhum problema, nenhuma preocupação, entrava a hora que eu queria, saía a hora que eu queria, dormia até a hora que eu queria. Estava com a agência tão bem, mas foi só o dia em que resolvi largar tudo. Dizendo, não volto mais para essa agência. Acertei a conta com os funcionários, paguei as despesas que tinha que pagar, fechei e nem telefonei para cliente nenhum para dizer, olha, não vou te atender mais. Simplesmente desapareci e fui lá para Rio Branco, com a igreja vazia e lá dentro. Meu Deus, agora sim, agora larguei tudo. Os clientes ligavam dia e noite para minha casa. Jorribe, termina o meu serviço, faz a coisa que eu te encomendei, e o meu trabalho, o meu anúncio, a minha propaganda. Eu não retornava uma ligação, deixava tudo na secretária eletrônica. Nunca liguei para mais nenhum cliente, nunca mais fiz um trabalho de publicidade. Chamei o pastor Ideraldo, pastor, vamos fazer a mesma coisa, fica comigo aqui, porque Deus vai abençoar. Aquelas cadeiras que estavam vazias, de repente ficaram lotadas de pessoas. Mas era tanta gente, o povo que descia do ônibus vinha numa euforia, as pessoas saltavam do ônibus e iam correndo na Avenida Rio Branco, porque sabe o que acontecia? Quando chegava na igreja não dava para entrar de tanta gente que tinha lá. As pessoas estavam chegando cada vez mais cedo, era uma euforia. Dentro do ônibus a pessoa já saía correndo para chegar primeiro e entrar na igreja. Quantos e quantos voltaram para trás? Porque era impossível entrar na igreja de tanta gente que tinha na igreja da Rio Branco. Quando foi que isso aconteceu? No dia em que aprendi a olhar não para as cadeiras e falar quero elas cheias, depois eu venho para cá. Quando eu aprendi a ver as cadeiras vazias, mas a igreja cheia da presença do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, da presença daquele que pode fazer todas as coisas. Você quer que Deus opere na tua vida? Tem um tempo. E o tempo é este, é quando você aprende a ver com os olhos da fé. Quando você não anda mais por vista. Ló andou por vista. Sabe o que vai acontecer com ele aqui, ó? Ele vai perder tudo. Abraão olhou pela fé e continuou no deserto. Mas é melhor você ficar no deserto com Deus do que em Sodoma sem Deus. É melhor você ficar numa planície deserta com Deus do que ficar numa cidade fervilhando como Sodoma e Gomorra, mas sem Deus. Só existem duas escolhas para uma pessoa, somente duas opções, com Deus e sem Deus. E Abraão resolveu continuar com Deus. Foi aí que Deus apareceu e falou, levanta os teus olhos, Abraão, pode olhar, eu hei de dar a ti toda esta terra. Deus ainda não deu, eu hei de dar. E olha o que Deus diz aqui no versículo 17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Está no futuro. Mas o que Abraão tem que fazer? Pela fé, ele tem que deixar aqui a barraquinha dele e sair andando para o norte. Até onde eu andar, Deus falou que vai me dar. E ele andou, debaixo do sol. Cada passo que eu dou significa que eu estou tomando posse de mais 1 metro de terra. Então não posso me cansar, porque Deus mandou percorrer a terra na sua extensão, no seu comprimento e na sua largura. Bom, agora eu vou na largura, já andei no comprimento, agora eu vou na largura. Veja, ele ainda não tem e Deus ainda não deu, mas o fato dele andar, dele fazer a caminhada, estava mostrando para Deus que ele tinha fé. Quando você estiver andando, percorrendo o teu caminho, e quando você falar, vou voltar na igreja hoje e percorrer o caminho, você pode estar dentro do metrô, escondido no meio de uma grande multidão. Você pode estar preso no trânsito, vindo para a igreja, no meio de milhões de carros.
Você pode estar no meio de uma multidão, andando a pé ou anonimamente, percorrendo os quarteirões e vindo para cá. Mas não importa, desde hoje, o olhar de Deus estará sobre a tua vida. E por onde você for, por onde você caminhar, o Senhor teu Deus será contigo. E quando você voltar aqui, Deus estará vendo a tua fé. E quando você retornar outra vez, Deus vai estar contemplando que você está aprendendo a viver pela fé. E Deus vai dar. Olha o que aconteceu com Abraão. Ele não tem nada, mas está percorrendo a terra. E se alguém chegasse para Abraão e falasse: o que você está fazendo? Ou se a esposa de Abraão dissesse: Abraão, por que você anda para lá e para cá agora em silêncio e só contando? 1, 2, 3. Ô Abraão, por que você está fazendo isso? Ele falou: estou contando a terra que eu vou ganhar. Eu estou contando a minha bênção. Pela fé eu estou tomando posse, porque eu estou acreditando nas coisas que eu estou ouvindo. Você está ouvindo essa palavra? Você está acreditando nas coisas que você está ouvindo? Porque viver pela fé é acreditar naquilo que ouve. É acreditar naquilo que não se vê. É ter a certeza de que aquilo vai acontecer. E você pode ter certeza disso, meu amado, minha amada. O que você espera que Deus faça, Deus vai fazer. Aquilo que você quer que aconteça, vai acontecer. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Ele cumpre. E se você quer a bênção de Deus, continua na presença do Deus Todo-Poderoso. Continua olhando para o alto. Continua olhando para o autor e consumador da tua fé. E Ele vai dar aquilo que você deseja. Abraão continua no deserto enquanto Ló prospera em Sodoma. Mas olha o que vai acontecer. E eu não falei da destruição de Sodoma, não. Ló vai perder tudo antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Ele vai perder tudo antes da destruição das cidades. Olha só. Capítulo 14... diz que 4 reis guerrearam contra 5. E guerrearam também contra o rei de Sodoma. Esse rei de Sodoma chamava-se Bera. E guerrearam também contra o rei de Sodoma. E a cidade de Sodoma foi conquistada pelos inimigos. E eles saquearam tudo que havia em Sodoma. Eles esvaziaram a cidade. Esvaziaram as outras também. Todos os derrotados foram saqueados. Mas Ló, que tinha escolhido viver em Sodoma, ele vai perder tudo agora. Tudo vai ser roubado. Tudo vai ser retirado. Veja o versículo 11. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Versículo 12. E também tomaram a Ló que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e sua fazenda e foram-se. Ló perdeu tudo. E Ló não perdeu apenas a fazenda. Ele foi escravizado, a mulher foi escravizada e as 2 filhas foram escravizadas. De repente, o mundo de Ló desmoronou. Veja, Deus ainda não destruiu as cidades. Isso foi antes da destruição delas pelo fogo. Ló, ele perde tudo nessa guerra e perde inclusive a liberdade. E uma pessoa que é conquistada, o homem vai para um lado, a mulher vai para o outro, as filhas que são jovens e bonitas também vão para outro lugar. Mas o homem perdeu tudo, perdeu os empregados que também foram escravizados, perdeu o seu rebanho que era muito numeroso, tudo foi roubado. Os empregados foram todos escravizados e dispersos, e Ló mesmo se tornou um escravo. Qual é a consequência de uma decisão errada? Independente do juízo de Deus, olha bem.
Mais tarde, Deus vai fazer descer fogo do céu e vai consumir aquelas 2 cidades pecadoras. Mas antes que o juízo de Deus chegue, Ló, ele vai colher os frutos de uma escolha errada. Ele vai perder tudo. Veja que não é juízo de Deus, não. É consequência de uma decisão, de uma escolha errada, de uma má escolha. Ló perdeu-se aqui por causa da sua ambição. Ló perdeu tudo, inclusive família, porque ele queria ficar mais rico que Abraão. Ele falou: Abraão é tonto, vai ficar nesse deserto, eu estou indo para Sodoma, lá eu vou prosperar. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9, olha o que está escrito: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Foi o que aconteceu com Ló. Ló falou: eu vou para Sodoma porque lá eu vou ficar mais rico do que Abraão. E o desejo dele ficar rico acabou arruinando a sua vida, e ele traspassou-se a si mesmo com muitas dores. Olha o que diz aqui o versículo 11: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, o que a Bíblia está dizendo para a gente? O Evangelho recomenda que nessas 2 escolhas, você escolha viver pela fé, que você escolha a vida eterna, que você escolha ser de Deus. Porque se você escolher as coisas do mundo, você vai trazer para si somente ruína e perdição, e vai traspassar a si mesmo com muitas dores. Você viu aqui no versículo 10? Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. O que foi que aconteceu com Ló? Ele se desviou da fé, gente. Ele falou: então tá, não fico mais com Abraão, eu vou para Sodoma. Ele se desviou da fé. A pessoa sai fora do caminho de Deus, ela não vai ser abençoada. Ela vai se traspassar a si mesmo com muitas dores. E Ló agora está sofrendo essas dores. Está andando acorrentado, está levando chicotada nas costas, não tem notícias se a esposa dele está viva, não tem notícias se as filhas estão sendo violentadas, porque era comum nas guerras isso acontecer. Ele não tem notícias do seu rebanho, e ele deve estar pensando: mas que idiota que eu fui, fiz a escolha errada, fui para Sodoma, me desviei da fé, quis ficar rico e perdi tudo. Eu achei que ia ficar uns tempos em Sodoma, que depois a minha vida melhorava, aí depois eu saía dali mais rico, ia para outro lugar. Eu achei que ia ter tempo de servir a Deus, eu achei que futuramente eu poderia me dedicar mais a Deus, menos aos negócios, mas agora perdi tudo, que idiota que eu fui. Ló percebeu que ele está arruinado, que ele não tem mais nada. E pior ainda, tornou-se escravo. O que Ló está precisando? Ló está precisando de um resgatador. Porque ele sozinho não consegue se libertar. Ele está no fundo do poço, arruinado, perdeu tudo, família, perdeu emprego, perdeu trabalho, ele perdeu negócios, ele perdeu a vida, perdeu o futuro. E como é que ele sai dessa situação? Não dá para ele sair sozinho dessa situação. Ele mesmo provocou a sua própria ruína. Ele acarretou a si mesmo aquele mal. Perdeu a bênção de Deus, se desviou da fé. Você está compreendendo isso? Você que está se afastando do caminho?
Você que está se afastando da igreja, está entendendo a mensagem? Talvez você esteja dizendo, pastor João Ribe, isso já aconteceu comigo. Quando eu estava na fé, quando eu estava firme com o Senhor Jesus, minha vida era uma bênção, eu prosperava, tudo dava certo. Mas depois que eu me desviei da fé, depois que eu voltei para o Egito, que eu voltei para o mundo, que eu fui para Sodoma, que eu comecei a habitar no meio de grandes pecadores contra Deus e até participar dos mesmos pecados, a minha vida foi piorando. Foi piorando de uma tal maneira que eu perdi tudo, perdi emprego, perdi família, eu perdi a autoestima, eu perdi o amor próprio, eu tenho vergonha de mim mesmo, eu voltei a fumar, voltei a beber, eu estou escravizado, eu não tenho mais condição de me libertar. Eu sei que não, porque a pessoa que está escravizada, ela se revolta. Que destino, eu sou culpado disso, mas ela não tem forças para sair. A pessoa que caiu em desgraça, ela pensa, eu sou culpado, eu fiz coisas que me trouxeram nesta situação, eu reconheço isso, mas eu não tenho forças para sair. Eu queria sair desta vida miserável, eu queria parar com o vício da bebida, eu queria largar o vício da maconha, eu queria largar o vício do crack, mas eu mesmo me atolei nesse pecado. Eu andei com pessoas que cometiam grandes pecados contra Deus e eu fui afundando, agora eu estou escravizado, eu quero sair, mas eu não tenho forças, eu não consigo. Pois é, Ló está na mesma situação. Ló precisa de um resgatador, ele precisa de alguém que chegue ali e arranque ele daquela escravidão. Ele precisa de alguém que resgate a sua esposa de volta, ele precisa de alguém que resgate as suas filhas que estão perdidas, ele precisa de alguém que resgate o seu rebanho, os seus empregados, o seu negócio próprio, que resgate o seu trabalho, a sua vida financeira. Ele precisa de alguém que cuide das suas coisas. E você está pensando, pastor, eu também preciso, eu estou atolado, eu estou no fundo do poço. Pois é, continue acompanhando. Abraão, ele vai ser o resgatador de Ló. Abraão, ele vai juntar os seus empregados, vai colocar uma espada na mão de cada um e vai dizer assim, olha, o nosso número é menor, mas nós vamos guerrear contra aqueles 4 reis que levaram Ló e a minha família como cativos, como escravos, mas nós vamos dar contra eles à noite, nós vamos surpreendê-los durante a noite e nós vamos resgatar o Ló, o meu sobrinho, a minha sobrinha, as minhas sobrinhas netas, nós vamos resgatar tudo que o Ló tem. Então Abraão, ele vai à noite e ataca o exército inimigo, o rei inimigo, e ele consegue resgatar a Ló. Se você hoje quer ouvir esta palavra de resgate, se você quer ter a tua vida resgatada, se você quer que a tua filha que está perdida seja resgatada, se você quer que o teu filho que está perdido seja resgatado, se você quer que a tua própria vida seja resgatada, preste atenção nisso. Eu estou falando de um resgatador maior do que Abraão, eu estou falando de um resgatador muito mais poderoso que Abraão, que não tem apenas 319 valentes, mas tem milhares e milhares de valentes junto com eles. Eu estou te apresentando agora o maior resgatador de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem o braço forte, ele pode te arrancar da escravidão, ele pode salvar a tua família, ele pode resgatar a sua vida, mas você precisa desse resgatador. Jesus é esse resgatador. Você vê que aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, está escrito o seguinte, o próprio Jesus falando. Acompanhe comigo. Jesus disse, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Por que a vida de Jesus foi dada em resgate de muitos? O plano de Deus é para todos. Mas por que não são todos que se salvam? Porque muitos querem, mas muitos também não querem. Porque só existem 2 opções que Deus dá na vida de uma pessoa: com Deus e sem Deus. E você não pode ter Deus sem Jesus.
Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me recebe a mim, recebe o Pai. Você só tem duas opções: com Jesus ou sem Jesus. Sem Jesus você já viu o que aconteceu. Sem Jesus você já viu no que deu. A sua vida foi arruinada, você foi escravizado pelo diabo. O inimigo te aprisionou. Só tem uma chance de você ser resgatado. É através de Jesus Cristo, o grande resgatador. Eu quero ler para você Apocalipse capítulo 5, o versículo 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Jesus é o grande resgatador, porque Ele deu o seu sangue como pagamento do resgate. Você já viu como que funciona um sequestro? Homens maus sequestram uma pessoa, escondem num cativeiro, deixam o sequestrado em condições subhumanas, dormindo no chão, sem banheiro, sem uma boa alimentação, sem iluminação, às vezes com capuz na cabeça, às vezes debaixo de maus tratos, e fica num cubículo escuro, mal cheiroso, onde não há lugar para nada, nem para dormir direito, e fica lá durante muito tempo. E os homens maus, os sequestradores, enviam bilhetes e fazem telefonemas para a família do sequestrado, exigindo o pagamento de um resgate. E colocam sempre uma quantia absurda. Geralmente a família nunca tem o dinheiro. Mas o que a família vai fazer? Vai fazer todo o possível para juntar o preço e pagar o resgate. Se o resgate não é pago, o que acontece com o sequestrado? É morto. E como que corre o tempo para quem foi sequestrado? Num cubículo escuro, encapuzado. 1 minuto para ele é a mesma coisa que 1 hora. É sofrimento, é dor. A pessoa que está no cativeiro do diabo, que foi sequestrada por Satanás, cada minuto que vive nessa prisão é uma eternidade. A pessoa fica gemendo de dor, chorando no escuro, padecendo necessidade, vivendo mal, dormindo mal, sendo maltratada. Não é assim que está a tua vida? Pastor, é verdade. O diabo tem feito tudo isso comigo. Pois é. E o diabo que mantém a tua vida aprisionada, o diabo que mantém você nesse cativeiro de humilhação, de desprezo, de esquecimento, o diabo exigiu um resgate, um preço altíssimo. E o diabo, ele não aceitou qualquer pagamento. O diabo disse: eu quero o sangue de Jesus, o único Filho de Deus. O diabo mantém você nessa prisão e ele exige o sangue de Jesus. Não adianta Deus falar: olha, toma o sangue desse anjo aqui. Não, não quero. Anjo você tem muitos. Então toma o sangue desse arcanjo. Não, arcanjo você tem muitos. Eu quero aquele teu único filho. O único filho. O único Filho de Deus. O diabo, ele não respeita nem Deus. Ele queria ferir Deus, ele queria atingir o coração de Deus, ele queria magoar Deus, causar uma ferida em Deus que durasse por toda a eternidade. Eu quero o sangue do teu filho. Mas nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, e o mundo jaz no maligno, o mundo está aprisionado no diabo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama tanto, Deus te amou tanto, que Ele resolveu dar a vida do seu único Filho para te resgatar com seu sangue precioso. Você
é resgatado pelo sangue de Jesus. E a pessoa que é comprada pelo sangue de Jesus passa a ser propriedade de Jesus. Esta pessoa não pode mais ser sequestrada pelo diabo se ela ficar com Jesus. Agora, se ela sair de perto de Jesus, se fizer que nem Ló, vou para Sodoma um pouquinho, vai ser sequestrado de novo. Vai ser aprisionado por Satanás outra vez. Se você está aprisionado, não importa qual foi a situação, se você já era de Deus e se desviou, ou se você nunca foi de Deus, não importa. A única coisa que você sabe é que o diabo te dominou completamente. A tua vida não vai para frente, você perdeu tudo. A tua vida é só chorar e lamentar. Cristo, Ele pagou o resgate por você. Ele pagou o preço. Escute bem isso. Não é revoltante? Você sabia que entre os sequestradores há um código? Que se pagar o resgate é para soltar o sequestrado? Você sabia que sequestradores que matam o sequestrado, mesmo depois de receber o resgate, quando eles são presos e vão parar na cadeia, quando eles são aprisionados com outros sequestradores, sabe o que os outros sequestradores fazem com eles? Matam. Porque existe um código, uma lei entre os sequestradores, de que quando a família do sequestrado paga o resgate, tem que soltar o prisioneiro, tem que soltar o sequestrado. E no reino de Deus, no mundo espiritual, vamos dizer melhor, que assim abrange tudo até o inferno, existe uma lei poderosa que é respeitada. E tem que ser respeitada, porque senão a casa cai mesmo. Senão a coisa fica feia para o lado do diabo. Ele vai ser liquidado antes da hora. Existe uma lei que diz o seguinte: todo homem, toda mulher que está debaixo das garras do diabo, que foi aprisionado por Satanás, que está no cativeiro, todo homem, toda mulher nessa situação, que recebe Jesus Cristo como único Salvador, é resgatado das mãos sujas do diabo. Todo homem, toda mulher que entrega a sua vida para Jesus tem que ser solto das garras das trevas, tem que ser livre das mãos do diabo. É regra. E ai do diabo se o bicho se atreve a enfrentar Deus. Não vou largar não. O diabo vai ser destruído antes da hora. O bicho não quer morrer antes da hora, ele sabe que tem um tempo para ele. Se a tua vida está aprisionada, o teu resgate já foi pago. Preste atenção, não é que Jesus vai pagar o resgate, Ele já pagou. Ele já pagou, e a razão porque o preço que Jesus pagou continua valendo é que Ele ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo, sem nenhuma gota de sangue no corpo. Preste atenção nisso. Há uma criatura vivendo por toda a eternidade, cujo corpo não é um fantasma, cujo corpo não é um espírito, cujo corpo é feito de carnes e ossos como o nosso corpo. Há uma criatura vivendo por toda a eternidade que não tem uma gota de sangue dentro do seu corpo. Seu coração bate, mas nenhuma gota de sangue é bombeada. Essa criatura que vive pelos séculos dos séculos, que está viva, ela é indestrutível, pode fazer qualquer coisa, tem todo o poder no céu e na terra. O sangue que ele verteu continua clamando no mundo. Quando o diabo mantém você em prisão, quando você está nas mãos sujas de Satanás, quando você está nesse cativeiro, e o diabo não quer te largar, mas quando você levanta a tua mão e clama pelo teu resgatador, quando você diz: Jesus me salva, Jesus me socorre, Jesus me livra, então esse ser extraordinário, com um corpo igual ao nosso, porém sem uma gota de sangue, ele se apresenta diante de Satanás e ele diz: Satanás, o meu sangue já foi vertido por esta vida, o meu sangue já foi derramado, esta pessoa já está resgatada, o preço já foi pago, a
prova de que o preço está pago é que eu não peguei de volta o meu sangue. Eu não tenho nenhuma gota de sangue. Dá essa vítima, me entrega esse sequestrado. E Satanás tem que dar. Eu duvido que o bicho é capaz de falar, não vou dar. É a mesma coisa quando a gente está expulsando demônios. Nunca aconteceu de a gente dar uma ordem para um demônio e ele não sair. Porque Jesus disse, os que creem em mim, em meu nome, expulsarão os demônios. A gente chega para o diabo e fala, demônio, em nome de Jesus, saia. O bicho fica apavorado e desaparece. Só com o nome de Jesus. Imagina com a presença de Jesus. Imagina com um resgatador enfrentando o inferno face a face. Imagina o pavor que o diabo tem. Quando a gente manda um demônio sair, um espírito mau sair, o diabo não brinca, ele sai mesmo. Porque ele sabe que se ele desobedecer, a coisa vai ficar muito feia e ele não vai suportar o estrago que o Senhor Jesus vai fazer. Ele sabe que com Jesus não se brinca. O diabo estremece de medo. Jesus, ele já pagou o resgate. Se a tua vida está aprisionada, Jesus pagou o resgate já foi pago. E a regra é, paga o resgate, solta o prisioneiro. O prisioneiro tem que reclamar, tem que dizer, o resgate já foi pago. Demônio, o resgate da minha vida já foi pago. Agora escuta aqui, presta um pouquinho de atenção, você que está me ouvindo e está pensando algumas coisas. Eu pergunto para você, para que Jesus veio a este mundo? Para salvar e dar vida em abundância, você concorda comigo? Quantos acreditam nisso? Então preste atenção. Se Jesus veio para isso e deu a sua vida por mim e derramou o seu sangue como preço do resgate, eu tenho direito à vida eterna e tenho direito à vida abundante. Como que você pode dizer que é salvo se continua doente? Ah, eu sou salvo, mas eu estou doente e ninguém descobre a minha doença, não sabe. Mas o importante é ser salvo. Estou doente, mas o importante é ser salvo. Você continua vivendo em cativeiro. Você ainda não reclamou a tua libertação. Você ainda não acredita que o resgate foi pago. O sangue de Jesus foi vertido na cruz. E sobre si ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Que história é essa? Eu sou salvo e estou doente, mas o importante é ser salvo. Continuo doente, mas o importante é ser salvo. Que história é essa? Você continua com parte da sua vida aprisionada. Ou então alguém diz assim, eu sou salvo, mas estou passando um problema há anos, vivendo de despejo em despejo, vivendo sem dinheiro para pagar o aluguel da casa que eu moro, do apartamento que eu moro. Mas o importante é ser salvo. Eu estou na miséria, mas eu sou salvo. O importante é ser salvo. Eu sou salvo, sabe? Mas é uma tribulação na minha casa, é uma tribulação, não tenho paz, minha vida é só chorar, mas o importante é ser salvo. Eu vou sofrendo desse jeito, mas eu sou salvo, o importante é ser salvo. Nós lemos na palavra que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós lemos na palavra que Cristo, sendo rico por amor de nós, ele se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Então você está aí dizendo, não, o importante é que eu sou salvo. Eu estou desempregado já há 3 anos, mas eu sou salvo. Eu estou desempregado, mas o importante é que eu sou salvo. Cadê o teu Deus? As pessoas têm zombado de você, e você tem achado que é isso mesmo, é da vontade de Deus. Escuta, é da vontade de Deus que você fique 3 anos desempregado, 2 anos desempregado, 1 ano desempregado, 6 meses desempregado, 1 dia desempregado. Para os outros ficarem zombando de você, para o diabo ficar tirando troça da tua vida.
Você ainda não tomou posse da tua libertação porque você ainda não reclamou, você ainda não exigiu os teus direitos. Você que está nesse cativeiro de miséria, de doença, de pobreza, de necessidade e fica dizendo eu sou salvo, você grita agora: Satanás, escute bem, eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus e eu tenho direito à vida abundante, à vida transbordante. Tira as tuas mãos da minha vida profissional, tira as tuas mãos da minha família, tira as tuas mãos da minha saúde. Acabou, demônio. Eu exijo o meu direito, eu exijo o meu resgate. Você concorda com isso? Lógico. Eu vim para que todos tenham vida e vida bastante, vida abundante. Jesus é o grande resgatador, ele só pagou o resgate. O diabo tem que largar, o bicho tem que soltar. Mas eu quero que você compreenda uma coisa importante, e é aí que muitas pessoas não recebem a bênção. Porque quando Deus falou para Abraão: Abraão, esta terra eu darei a ti e a tua semente, percorre a terra. Deus ainda não tinha dado. Quando é que Deus vai dar para Abraão a posse de tudo, a escritura passada? Quando é que Deus vai dar? Naquele momento em que Abraão, pela fé, vai oferecer o seu filho Isaque, um sacrifício a Deus. Quando ele vai entregar nas mãos de Deus o que ele mais tem de precioso. Naquele momento, Abraão não vai mais viver dependendo de si mesmo, mas de Deus. Ele vai colocar Deus em primeiro lugar. As pessoas querem um resgate. As pessoas querem um resgate. E muitos dizem: tudo bem, Jesus já pagou o preço. Tudo bem, Jesus já pagou o preço. Pastor, eu já tomei posse. Essa posse é tua. Mas como é que Abraão fez com Ló? Abraão já era livre. O que foi que Abraão fez? Ele foi resgatar Ló. Ele foi tirar Ló e resgatou tudo o que Ló tinha. Ora, você quer o resgate dos teus filhos? O resgate do teu marido? O resgate da tua mulher? O resgate do teu pai? O resgate da tua mãe? É aí que entra a renúncia da pessoa. Aprender a viver pela fé. Eu posso ficar num deserto, mas não importa, eu não dependo das coisas à minha volta para ser feliz, porque eu vivo pela fé. O Evangelho nos diz o seguinte, preste atenção, e essa é uma palavra muito forte. Muitas pessoas se acomodam dizendo: Jesus já fez tudo, então ele que se vira. Não. Você tem que fazer a tua parte, se você quer o resgate total. Veja a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 16. Eu quero mostrar isso para você. Muita gente não é abençoada, não consegue o resgate. O marido nunca vai ser salvo, o filho nunca vai ser salvo, a filha nunca vai ser salva, a família nunca vai ser resgatada, a tua vida nunca vai melhorar. Teus familiares, teus parentes, teus queridos nunca serão resgatados, porque você não quer fazer isso aqui, ó. 1 João 3,16. Conhecemos a caridade nisto, que Ele, Cristo, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu vou ler outra vez, e eu quero que você repita comigo. Vamos lá. Que Cristo, bem alto, Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Todo resgate envolve preço, envolve renúncia. Todo resgate envolve fé. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você quer ver uma coisa interessante? Lá em Lucas capítulo 10, vamos em Lucas agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 30. Você quer ver como que todo resgate exige da pessoa que quer resgatar, exige sacrifício, exige renúncia, exige esforço. Tem que sair desse comodismo. Jesus já pagou o preço, você não precisa fazer mais nada, é? É? O Evangelho está dizendo que você tem que dar a sua vida pelos irmãos, pelas pessoas que você quer que sejam resgatadas. Jesus contou o seguinte,
Versículo 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. O que aconteceu com esse homem? Perdeu tudo. O que aconteceu com ele? Ele estava em Jerusalém, a capital da fé. Ele está indo para Jericó, a cidade rebelde, a cidade que foi amaldiçoada na sua queda. Significa que esse homem está saindo da bênção e indo para um lugar perigoso. Em outras palavras, é como sair de Canaã e ir para Sodoma. O que acontece com ele no meio do caminho? Caiu nas mãos dos salteadores. O que os ladrões fizeram? O espancaram, torturaram e roubaram tudo que ele tinha, o despojaram, o deixaram sem nada. E o que é pior, meio morto. Quer dizer que esse homem já estava meio morto. Por quê? Porque ele saiu de Jerusalém e foi para Jericó. E o perigo que ele correu está quase acabando com a sua vida. Ele ficou meio morto. Versículo 31. Dê uma olhada. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E vendo, passou de largo. Esse homem quis fazer resgate. Esse sacerdote, ele viu a situação sofredora do homem, mas ele quis fazer o resgate? Não. Por quê? Porque para fazer o resgate dava trabalho. Porque para fazer o resgate ia ter preço. Fazer o resgate significava se envolver com o sofrimento daquela pessoa. Não há resgate sem envolvimento, não há resgate sem preço. O sacerdote passou, viu o homem gemendo, viu que ele tinha sido assaltado e falou: não tenho nada com isso. E passou longe. Você acha que você não tem nada a ver com o que está acontecendo com a sua família? Seu filho nas drogas, seu marido na bebida, sua filha na prostituição, seu sobrinho, sua sobrinha. Abraão foi resgatar o sobrinho dele. Você não tem nada a ver com a vida do teu sobrinho? Você não tem nada a ver com a vida da tua sobrinha? E mais ainda, este homem que está caído no meio do caminho não é parente de ninguém. Olha aqui, ó. Não é só por parente que a gente tem que trabalhar pelo resgate, não, se envolver pelo resgate. Ninguém conhece o homem, mas Jesus contou que um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ficou a noite lá, cuidando do homem. Dá trabalho. Teve que mudar o seu caminho, teve que perder tempo, se envolveu com sofrimento, sentiu íntima compaixão. O problema daquele homem passou a ser o seu problema. Não era parente, não era da família, não era conhecido, não era ninguém, mas aquele homem precisava ser resgatado. E o samaritano resolveu resgatar. Levou para a estalagem, cuidou dele. Versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Resgate envolve custo. Foi por isso que o Evangelho disse lá: Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se a pessoa não está disposta a se envolver com isso, não tem resgate, nem ela está resgatada. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O homem podia levar ele na estalagem e falar: não tem nada a ver, eu achei esse homem. Podia ter largado ele lá na porta. Não, mas ele entrou no quarto, cuidou do homem, pagou as despesas e deu um dinheiro extra e falou: olha, se ele gastar mais do que isso, quando eu voltar eu te pago. Eu sempre passo por esse caminho aqui, eu volto e te pago. O que é isso? Envolvimento. Veja comigo, voltando lá para a história de Ló e Abraão, no capítulo 14, no versículo 16. Voltamos para Gênesis 14, 16. E Abraão tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Abraão resgatou tudo, não resgatou só a vida de Ló. Resgatou a mulher do seu sobrinho, as filhas do seu sobrinho, os bens que ele tinha. O resgate tem que ser total. Os bens que ele tinha e também
as mulheres e o povo. Quer dizer que Abraão podia falar: não, eu só vim aqui para resgatar o meu sobrinho, o resto que se dane. Mas ele se envolveu. Abraão correu risco de vida naquilo para fazer o resgate. Abraão podia perder tudo, mas como que Abraão estava vivendo? Pela fé. Abraão entrou na guerra olhando para o Altíssimo. Abraão, quando foi lutar contra aqueles reis, e olha, eram 4 reis, 4 exércitos. Abraão, quando enfrentou aquela batalha, ele podia também perder tudo, ele podia morrer, mas ele estava disposto a tudo, e ele tinha certeza que não ia perder. Por que ele tinha certeza que não ia perder? Porque ele sabia que Deus estava com ele. A pessoa que vive pela fé não tem medo de perder. Você investe no resgate, você se envolve com o resgate, você gasta com o resgate, mas você não tem medo de perder, porque você sabe que junto contigo está o Deus Todo-Poderoso, e Ele vai te dar a vitória. Quando o bom samaritano disse: olha, eu quando voltar aqui tudo te pagarei, você pode ter certeza, quando Jesus voltar, tudo Ele vai te pagar. Existe recompensa para quem se envolve. Abraão resgatou não só o sobrinho, mas todo o povo. Abraão se envolveu com todo mundo. O nosso resgate, primeiro você é resgatado. Primeiro você é resgatado. E depois você se envolve com o resgate dos outros. Amém? Veja o que diz aqui o versículo 18. Quando Abraão estava voltando da guerra vitorioso, saqueou os inimigos. Está muito mais rico agora. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão está dando o dízimo do quê? Porque ele venceu 4 reis, e o vencedor tinha o direito de despojar os vencidos. Então ele está dando o dízimo do que ele despojou os derrotados. Mas ele resgatou tudo que Ló tinha e tudo que os 5 reis haviam perdido também. Ele resgatou inclusive para o rei de Sodoma e Gomorra. Ele resgatou. Mas daquela parte que não era dele, ele não deu o dízimo não. Mas estava na posse dele. Ele deu o dízimo do que ele despojou os 4 reis, os inimigos. Ele deu para Melquisedeque. Veja, envolveu preço, envolveu custo, ou envolveu obediência, envolveu fidelidade. E quando o rei de Sodoma chegou para Abraão e disse: Abraão, obrigado por ter nos libertado. Pode ficar com todas as nossas fazendas, os nossos bens. Só me entrega os meus súditos, o meu pessoal. Me entrega o meu povo. Pode ficar com tudo. Olha o que Abraão diz ao rei de Sodoma, versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Abraão não quis a recompensa do rei de Sodoma. Abraão falou: não quero nem uma fivela, nem uma correia de uma sandália, não quero um fio, eu não quero nada. Não quero nada de você. Olha aqui, Abraão era diferente de Ló. Ló queria tudo de Sodoma. Mas os habitantes de Sodoma eram grandes pecadores contra Deus, inclusive o rei de Sodoma. E Abraão falou: eu não quero de Sodoma, eu não quero nada. Eu vou dar tudo o que eu resgatei para você, pode ficar com você. O que é seu, eu não quero nada de Sodoma. Atitude diferente de Ló. E para quem que Abraão fez esse comentário, esse juramento? Para Deus. Abraão falou assim: eu levantei a minha mão ao Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e eu jurei diante de Deus que eu não quero nada de você, rei de Sodoma. Eu não quero
quero nada de ti, nem uma fivela, nem uma correia, para que você não diga que você me enriqueceu. Sabe o que Abraão acreditava? Abraão acreditava que ele ia ficar mais rico ainda mais que ele deu dízimo para Melquisedeque. Ele sabia que ia ficar mais rico ainda, mas a riqueza dele não ia vir do rei de Sodoma, mas ia vir do rei dos céus e da terra, do rei de todo o universo, do Deus possuidor do céu e da terra. Ele me enriquece, eu dependo de Deus. A pessoa que resgata, a pessoa que quer resgatar, esta pessoa sabe que depende de Deus, vive pela fé e não quer nada do mundo, não. Quer somente aquilo que é seu, aquilo que tem direito. Muito bem. Você vai tomar como pensamento definitivo para a tua vida esse versículo 23 aqui. Você vai fazer disso a tua regra de vida. Abraão não quis nada do rei de Sodoma. Você tem que escrever aqui do lado: eu não quero nada do mundo, eu não quero nada do diabo, eu não quero nada do terreiro, eu não quero nada das trevas. A minha mão eu levanto para o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Abraão ergueu a mão ao Deus Altíssimo, ergueu a mão a Deus. Olha aqui, preste atenção nessa figura, preste atenção para você compreender por que Abraão disse: eu ergo a minha mão ao Deus Altíssimo. Porque o rei de Sodoma queria que Abraão estendesse a mão para ele, para receber do rei de Sodoma. Mas Abraão não estendeu a mão para o rei de Sodoma para receber nada. Ele estendeu a mão ao Deus Altíssimo. Porque Deus é o único que pode encher as tuas mãos de bênçãos. Ele é o único que pode dar vitória completa e vitória total. Somente quem é o dono dos céus e da terra pode te dar alguma coisa definitivamente. Você não precisa de ninguém, preste atenção nisso. Você não vai depender de favor de prefeito, de governador, de presidente, de deputado, de vereador, de delegado, de promotor, de juiz. Você não vai depender de favor do teu vizinho, da tua vizinha, do teu parente que está mais rico, do teu parente que está bem de vida, do teu amigo que é bem sucedido. Você não vai depender de favor de ninguém. A partir de hoje, meu amado, minha amada, esta palavra está sendo profetizada poderosamente para a tua vida. A partir de hoje você não depende nem de homem, nem de mulher, nem de pessoa, nem de autoridade, nem de entidade. Você não depende de ninguém. A tua dependência total é do Deus que fez os céus e a terra. Você só depende dele. Deus é poderoso para te livrar, para te resgatar, para te enriquecer, para te curar, para te libertar e para te salvar. Jesus, ele veio para ser o teu resgatador. Se a tua vida não for resgatada, como que você vai resgatar os outros? Como é que você vai dar testemunho? Olha, o meu Deus é bom, viu? Meu Deus é bom. Aí a pessoa que está ouvindo você fala isso, olha para você, olha para o teu sapato e fala: puxa vida, teu Deus é bom e não te dá um sapato novo? Teu Deus é bom e você está andando descalço? Olha, o meu Deus é bom, viu? Você precisa conhecer o meu Deus. Você precisa conhecer o meu... Meu Deus é bom, viu? Teu Deus é bom e não cura você? Se você não for resgatado, como é que você vai resgatar? Você concorda comigo? Se a tua vida não foi resgatada ainda, totalmente resgatada, olha bem, totalmente resgatada, Abraão foi e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo, tudo. O que foi resgatado? Tudo. A vida de Ló, a liberdade de Ló, a esposa de Ló, as filhas de Ló, os empregados de Ló, os rebanhos de Ló, a sua fazenda, os seus bens. O resgate foi completo. O resgate foi total. Se a tua vida não estiver totalmente resgatada, é porque você ainda não reclamou o direito que você tem.
Você ainda não tomou posse do preço que Jesus pagou. Você está desvalorizando o preço que Jesus pagou pela tua vida. Você acha que o preço que Jesus pagou só dá para te salvar, não dá para te curar, não dá para abençoar a tua vida financeira, não dá para abençoar a tua mente, a tua paz, o teu coração. Não, o preço que Jesus pagou só dá para você ser salvo. O resto está tudo na mão do diabo. Você está desvalorizando o alto preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Eu disse que todo resgate envolve preço. Todo resgate envolve custo. O teu resgate teve o custo altíssimo do sangue de Jesus. O preço já está totalmente pago. E agora você precisa entregar tua vida para Jesus. Qual é o preço que você começa pagando pelo teu resgate? É dar a tua vida para Jesus. Um pastor telefonou para um rico empresário e disse: eu gostaria de ter uma audiência com o senhor, 15 minutos está bom. E o homem: olha, sou muito ocupado, não tenho tempo. E desligava o telefone, e o pastor voltava a telefonar: eu quero ter uma audiência com o senhor de 15 minutos. E o pastor ligou tanto para aquele empresário que um dia o empresário falou: olha, eu vou atender esse pastor e vou dar um veste nele, vou mandar ele embora de uma tal maneira que nunca mais ele vai aparecer aqui. Aí falou para o pastor: tá bom, então amanhã 2h da tarde você esteja aqui no meu escritório. E o pastor foi. Aí o pastor abriu a Bíblia na frente do homem, colocou a Bíblia assim na escrivaninha daquele rico empresário e falou de todo o plano de salvação que Deus tinha preparado para aquele rico empresário. E o rico empresário disse assim para o pastor, ironicamente, querendo zombar: falou: me diga uma coisa, quanto eu devo pagar para ser membro da sua igreja? Aí o pastor, cheio do Espírito Santo, olhou para o empresário e disse: o senhor tem que pagar tudo. Primeiro dando a tua vida, dando toda a tua vida, e dando todo o teu dinheiro, até o último centavo, e dar a Deus toda essa empresa, o controle absoluto de toda essa empresa, desse império econômico. Você tem que dar tudo para Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Porque se o Senhor não for capaz de dar tudo para Deus, Deus não vai poder te resgatar totalmente, te salvar totalmente. E o empresário fechou a cara e disse: os 15 minutos acabou. E o pastor se retirou pensando que tinha sido um fracasso aquela entrevista. Na semana seguinte, no meio da multidão, o pastor pregando, está lá o rico empresário. E quando foi perguntado: quem quer entregar toda a sua vida para Jesus? Aquele homem foi o primeiro a levantar a mão. E veio para frente chorando e entregou a vida para Jesus. Se entregou completamente, através da vida daquele empresário que se converteu, que era um rico empresário, e que passou a ser grande dizimista e ofertante daquela igreja. Muitas e muitas outras vidas foram resgatadas. Muitas e muitas vidas foram salvas. O resgate começa por você. Você tem que se entregar totalmente, se render totalmente, se entregar por inteiro. Por isso que a tua vida financeira não vai para frente, porque você entregou tua vida para Jesus, menos a tua vida financeira. Por isso que tua vida profissional não vai para frente, você entregou tudo para Jesus, menos os teus negócios. Por isso que a tua família não vai bem, você se entregou para Jesus, mas não entregou a tua família. Você se entregou em parte, por isso você vive dizendo: eu sou salvo, mas não tenho saúde, eu sou salvo, mas as coisas não vão bem, eu sou salvo, mas não tenho paz. Jesus pagou o resgate, mas se você quer ser salvo, você tem que entrar também com o teu preço, se entregar totalmente, se render totalmente.
E esta mensagem é para resgatar a tua vida de uma vez por todas. Para você dizer para Satanás: Satanás, tire as tuas mãos da minha saúde. Demônio, tire as tuas unhas da minha vida financeira, porque eu estou entregando tudo para Jesus. Demônio, tire as tuas mãos da minha família, porque eu estou entregando para Jesus. Tire as tuas mãos, demônio, de mim, porque eu estou totalmente entregue a Jesus. E o demônio é obrigado a entregar, porque o preço já foi pago. Então, eu quero saber agora. Aliás, eu não. Quem sou eu para querer saber alguma coisa? Aquele que me enviou a pregar, Ele quer saber. Ele quer saber se você está disposto, disposta a receber Jesus 100% na tua vida, a se entregar 100% para Jesus. Ele quer saber se você quer viver pela fé. Tem apenas duas opções na sua vida agora: 100% com Jesus ou 100% sem Jesus. Não dá para ficar 30% com Jesus e 70% no mundo. Não dá para ficar meio a meio, 50% com Jesus e 50% em Sodoma. 100% com Jesus ou 100% com Jesus ou totalmente sem Jesus. Ele quer saber qual é a tua decisão. Você que quer se render totalmente, 100%, entregar a tua vida 100%, receber Jesus 100% como teu resgatador, como único salvador. Ergue a tua mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a tua mão direita. Muito bem. Todos vocês que estão erguendo as mãos, agora saiam dos seus lugares e venham aqui para frente em nome de Jesus. Venham para cá. O que Abraão fez, tornou a trazer Ló. Você que estava na fé, você que estava, olha bem, estava firme na fé, mas por um período da sua vida foi olhando para as campinas de Sodoma, para o mundo aí fora, e resolveu passar um tempinho no meio daqueles homens maus que cometem grandes pecados contra Deus. E você ali foi sendo aprisionado também. Hoje, Jesus quer te resgatar. Então não fique no teu lugar. Você que está fumando, vem aqui para frente em nome de Jesus. Você que está bebendo, jogando, falando palavrões, se descontrolando, brigando, xingando, amaldiçoando, saia do seu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Você que estava firme na fé e se desviou da fé, venha para cá, venha para cá. Você que estava com Cristo e se afastou de Cristo, venha para cá agora e venha correndo, porque hoje é a noite do teu resgate. Venha para cá. Oh glória! Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Hoje a tua vida está sendo resgatada. É assim que começa. Agora eu quero saber de verdade aqui na igreja, porque muitos podem dizer: eu já sou salvo, eu não preciso entregar minha vida para Jesus, eu já sou salvo, eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas eu pergunto: tua vida está 100%? Não, pastor, eu sou salvo, mas estou doente. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Quem é salvo, mas está doente, vem para cá. Você que está aqui diz assim: pastor, eu já sou salvo, mas eu estou desempregado. Vem para cá agora em nome de Jesus. Vem para cá. Você que está aqui hoje diz assim: pastor, eu já sou salvo, mas
Tem alguma coisa ainda amarrando a minha vida, me prendendo, que eu não consigo ser 100% com Deus. Então vem para cá em nome de Jesus. Venha para cá. Venha para cá. Nós vamos reclamar o resgate. Nós vamos reclamar a tua libertação. Pastor, eu já sou salvo, mas a minha vida financeira está enrolada. Eu estou devendo para todo mundo. Eu estou no vermelho, eu estou na pior. Vem para cá. Você que já é salvo, mas a vida financeira está arruinada. Vem para cá. Vem para cá. Venham para cá. Venham para cá. Tem que reclamar o resgate. Tem que reclamar o resgate. Você que diz, pastor, eu já sou salvo, mas eu não tenho paz. Minha vida é uma tribulação. Eu vivo nervoso, nervosa, chorando. Vem para cá em nome de Jesus. Vem para cá. Vem para cá. Você que diz, eu já sou salvo, mas ando aflito. Eu já sou salvo, mas ando sofrendo muito. Vem para cá em nome de Jesus. Vem para cá, chega mais perto. Vamos dobrar nosso joelho aqui na frente. A pessoa que foi feita prisioneira não pode se libertar sozinha. Você hoje está reconhecendo que precisa do resgatador. E o resgatador pagou um preço altíssimo pelo teu resgate total. Você tem que acreditar nisso, porque a pessoa tem que viver pela fé. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está aqui na frente recebendo Jesus como teu único Salvador, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu me rendo aos teus pés para dizer ao Senhor que eu caí prisioneiro nas mãos do diabo e eu preciso do resgatador. Eu preciso do meu libertador. E eu compreendi que tal preço foi pago pelo Senhor Jesus. Meu Pai querido, meu Deus amado, eu recebo o Senhor Jesus como meu único Salvador. E pelo preço do seu sangue que foi vertido naquela cruz, eu reclamo a minha libertação e a minha vida transbordante. Em nome de Jesus, assim seja. Você que hoje está aqui, você que estava afastado, afastada, desviado, desviada, e por isso voltou a se tornar prisioneiro, prisioneira de Satanás. Hoje você está reconhecendo que precisa do teu resgatador. Longe de Jesus não dá. Então, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, perdoa os meus pecados. Apaga agora as minhas iniquidades e confirme o meu resgate. Volta, Senhor, a me tomar nas tuas mãos. Me abriga junto de ti, para que eu viva pela fé. Meu Pai querido, meu Deus amado, escreve agora com o sangue de Jesus que a minha vida está resgatada. O diabo tem que respeitar este preço que foi pago e me largar, sair de perto do meu caminho. Meu Deus da glória, eu declaro que eu pertenço ao Senhor Jesus pelo alto preço que Ele pagou na cruz do Calvário. E agora todos vocês, você que veio aqui para frente porque diz, eu sou salvo, mas alguma coisa não está bem. Você ore assim comigo agora. É o resgate. Todos devem fazer esta oração. Você não pode desvalorizar o preço que Jesus pagou por você. O teu resgate envolve tudo. Então ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai,
eu creio que o alto preço que o Senhor Jesus pagou pela minha vida abrange tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Por isso agora eu reclamo do diabo, eu reclamo para que ele largue a minha vida financeira, eu reclamo para que o diabo largue a minha vida profissional, eu reclamo para que o diabo largue a minha vida familiar, eu reclamo para que o diabo largue de me atormentar, eu reclamo vida abundante, porque foi alto o preço que o Senhor Jesus pagou pela minha libertação. Eu exijo vida transbordante, vida de verdade, em nome de Jesus. Assim seja. Continue em espírito agora. Continue em espírito. A igreja estenda as mãos na direção dessas pessoas que estão ajoelhadas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o diabo não vai ter mais vez na vida desta pessoa. O diabo não vai mais enganá-la, barateando o sangue de Jesus. Porque durante muito tempo o diabo fez esta pessoa acreditar que o preço do resgate de Jesus só dava para salvá-la. Por isso que ela era salva, mas não tinha saúde. E essa pessoa hoje compreendeu que não, Jesus também pagou o preço pela sua saúde. O diabo enganou esta pessoa dizendo que o preço que Jesus pagou dava só para ela ser salva, mas que ela teria muitas tribulações na vida, no seu dia a dia, que as coisas dariam erradas, e ela teria que se conformar com isso. O diabo enganou esta pessoa dizendo que o preço que Jesus pagou dava apenas para salvá-la e não para dar vida de verdade. Mas hoje o diabo, esse mentiroso, ele foi desmascarado. Hoje essa pessoa está tomando posse de tudo que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. Hoje essa pessoa está acreditando que o preço que Jesus pagou também foi transbordante para proporcionar vida transbordante. Então agora, Pai, todos nós estamos tomando posse do resgate completo. Eu estou declarando agora, meu Deus, que o resgate que Jesus pagou, ele é suficiente para curar enfermidades, ele é suficiente para libertar dos vícios, ele é suficiente para libertar do pecado, ele é suficiente para libertar de toda situação criada pelo diabo. Em nome de Jesus, toda obra maligna caia por terra, toda mentira de Satanás agora desmorone, cai agora, demônio, em nome de Jesus. Todo mal saia. Satanás, esta vida está liberta, esta vida não te pertence. Tira tuas mãos daí, Satanás, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, eu estou orando com essas pessoas. Todos nós estamos declarando pela fé, não com os olhos carnais. Não, Senhor, nós estamos olhando com os olhos da fé. Nós exigimos o resgate, o cumprimento do acordo. O sangue de Jesus foi vertido para dar vida de verdade. Nós estamos tomando posse dessa vida completa, saúde completa, paz completa, libertação completa, vida de verdade. Em nome de Jesus, recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, recebe agora. Reclama, é teu. Reclama, Jesus pagou o preço, pagou mais do que devia, pode ter certeza. O diabo não tem nada que reclamar na tua vida. Oh, glória. Toma posse, toma posse. Creia que você é salvo, sim, e é por isso que você tem direito à vida de verdade. É por isso que você tem direito à fartura. É por isso que você tem direito à paz. É por isso que você tem direito à saúde. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Vai ficando de pé no seu lugar agora. Vai ficando de pé. Ergue as mãos para os céus. Abraão ergueu as mãos aos céus. Ele disse: eu ergo as minhas mãos ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Diga isto: eu ergo as minhas mãos
ao Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Eu não dependo de ninguém. A minha vida foi resgatada pelo Todo-Poderoso e nenhum mal tem poder sobre a minha vida. E eu quero, meu Deus, te agradecer, levantando as minhas mãos e te louvar e te honrar e dizer obrigado, Senhor, pela minha libertação, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh glória, diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.